Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na primeira aula, ou aula zero, desse nosso curso de estatística aplicada com a linguagem R, né? A gente vai versar um pouquinho sobre as principais noções de estatística para análise de dados e também vai falar bastante aí da nossa linguagem de programação R, que vai ajudar a tornar tudo isso mais prático, mais aplicado, não é mesmo? Eu sou o Thiago Marum. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo introdutório sem os meus colegas Rony Agra e Ricardo Nunes, aos quais também fazem parte da instrução desse curso aqui que você está vendo, e vai ser um prazer estar com vocês aí ao longo dessa jornada. Vamos então, sem demorar muito, já que é a nossa primeira aula juntos aí, nesse primeiro contato, vamos já pular então lá para a nossa lousa de aula, né? Vamos ver a nossa apresentação. Eu tô até na frente aqui, peraí, some. Pronto. Então a gente está começando aí nossa primeira conversa de capacitação profissional nesse curso, com a estatística aplicada com a linguagem R. Bom, vamos começar falando desse carinha aqui, do R, né? Depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes sobre a estatística. Bom, os instrutores do curso, como eu ia dizendo, temos eu aqui, né? Diretor técnico da THM Estatística. A gente tem o Rony Agra, nosso principal coordenador de projetos, e o Ricardo Nunes, nosso desenvolvedor de sistemas aí, coordenação da parte de desenvolvimento de sistemas. A gente também vai contar, deixa eu até aparecer aqui, vai para não ficar tão sozinho, pronto, acho que eu já não estou atrapalhando tanto. A gente também vai contar com a ajuda aí dos nossos analistas educacionais, o Otávio De Filippo e o Matheus Borges, tá bom? Então a gente tem, pelo menos para esse curso aqui, à disposição uma série de pessoas aí, fora nossos outros colaboradores e funcionários, para atender você. Acho que na maior parte das vezes a gente vai estar comigo, com o Rony, com o Ricardo, mas ao longo aí do curso, quem sabe a gente, com as dúvidas de vocês vão entrar em contato com outras pessoas aí da equipe, tá bom? Vamos então passar para o que você vai aprender nesse curso. Vamos lá. Você vai aprender a importar rapidamente, manipular diversas planilhas. É um tipo de capacidade muito interessante para a gente ter hoje em dia, né? Hoje tudo são dados e quanto mais rápido você conseguir trabalhar com eles, mais rápido você vai conseguir interpretá-los, discutir, trazer isso para uma aplicação. Manipular esses dados de diversas planilhas e arquivos. Então, essa manipulação de dados que você vai aprender como selecionar, filtrar, criar, ordenar e sumarizar dados vai ser bem importante. Já na próxima aula a gente vai discutir um pouco disso já com um exemplo aplicado. A gente vai elaborar os mais variados tipos de gráfico e produzir relatórios, né, automáticos, entendendo quais são as principais representações gráficas, quando a gente deve usar cada uma delas, como que a gente vai produzir aí relatórios automáticos e reprodutíveis, né? E, bom, você vai aprender boas práticas de programação e projetos colaborativos, além de todo o arcabouço da parte estatística, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que a gente vai ver não só nesse curso, mas no conteúdo gratuito, disponível para sempre, até acabar, no nosso canal da THM Estatística no YouTube, que chama Educacional THM, tá bom? Bom, vamos pular então para a conversa sobre programação. Aprender uma linguagem de programação é como aprender um novo idioma. Então, se a gente está falando de aprender idioma, a gente tem que aprender a programar e a gente separou aqui em 3 classes principais. A gramática, né? Estou aprendendo um idioma novo. O que é a gramática? Bom, é a sintaxe da linguagem de programação. Quais são as principais regras que essa linguagem, que esse idioma tem? Os principais objetos, né? Como que eu armazeno a informação desejada? É uma parte importante. Quais são as classes de objetos que a gente cria, né, no nosso ambiente? Interpretação escrita, né? Como ler um código, né? A gente vai trabalhar bastante com raciocínio lógico e como escrever um código. Boas práticas de programação para que outras pessoas consigam entender ou até que para você do futuro consiga entender, né? A gente faz às vezes as coisas na rapidez e esquece dessas boas práticas e depois fica difícil de lembrar o que foi feito, de entender um raciocínio mais complexo, de reproduzir eventualmente, né? Então aqui a gente também vai entender essa questão de interpretação escrita como se fosse num texto. Você vai aprender a ler e de certa forma você vai aprender também a escrever bem. Acho que essa é uma parte importante. Temos a conversação e a prática, que aí já é mais assim a rotina frequente de utilizar essa linguagem que você está aprendendo. Então ela vai em função da sua motivação em aprender o tema e de projetos, demandas, dados que cheguem para você. Não adianta você ter aprendido uma aula ou outra de um idioma e não praticar mais. Então você tem que ter uma rotina frequente de utilizar esses conceitos, tá bom?
E a fluência e o vocabulário tem que ter paciência, eles vêm com o tempo. Conversar com pessoas que programam na mesma área vai ser importante. Essa linguagem que é o R de programação, assim como o Python, que também é bem interessante, eles têm um fórum muito grande, aberto, disponível, as dúvidas, as boas práticas, algumas dicas, até mesmo alguns scripts prontos, né? Então, isso vem com o tempo. Você vai vendo com os exemplos, você vai vendo com a prática, com alguém que às vezes já programou alguma coisa e te dá uma dica. Com a gente, né, no nosso suporte aí, quando você estiver aprendendo o curso, você vai deixando as dúvidas, depois você entra em contato aí nos nossos grupos. Enfim, fica na nossa comunidade para ter mais essa relação direta, né? Acho que é uma troca. Aprender a programar é uma troca com as pessoas que já sabem, com você que está aprendendo. E os scripts, eles vão, em linguagens abertas como é o R, eles vão sempre passando, e isso é bom, né? Você vai melhorando e partindo sempre de alguém que já fez algo. É muito bom ter referências nesse sentido. Bom, vamos falar do idioma. O R foi criado por esse carinha aqui, o Ross Ihaka, acho que é assim que fala, e o Robert Gentleman, né? Lá numa universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E o R usa interface de linha de comando. Então, eu vou pedir para você instalar e abrir o R mesmo. O que ele é? O CRAN R, eu já vou mostrar daqui a pouquinho o site em que ele está encontrado, mas é uma linha de comando, você vai programando, ele não tem os botões para você fazer downloads, assim, para você modelar dados, não é bem um programa, é uma linguagem de programação. Então a gente vai aprender a programar, isso exercita um pouco também nossa parte crítica, né, do que escrever. É diferente de apertar um botão, esperar sair um resultado e não saber direito o que está acontecendo. Há também front-ends gráficos. O que são front-ends gráficos? São programas para deixar a interface mais bonita. Eu vou mostrar para vocês que o CRAN R, ele sozinho, ele é a linguagem, mas a gente vai usar a interface, um programa chamado RStudio, que eu vou pedir também para vocês baixarem. E daqui a pouquinho eu já abro ele para a gente ver. Bom, o idioma, ele é rápido, ele é gratuito, essa é uma das vantagens. Pesquisadores de estatística fornecem os seus métodos em pacotes de R, isso ajuda muito, né, com essa integridade da informação, disseminação científica, né, isso ajuda muito. Comunidade de usuários ativos, é excelente para simular, programar, analisar intensivamente coisas intensivas de computador, especialmente nessa área de análise de dados, né? E ele tem interface com softwares de armazenamento de banco de dados, softwares, por exemplo, relacionados com linguagem SQL, entre outros, tá? Aqui está o loginho aqui do RStudio, né? Bom, então a gente vai falar do RStudio, os principais pacotes, alguns fóruns, os objetos, os primeiros passos. De referências, gente. De referências a gente tem os cursos gratuitos no YouTube de probabilidade estatística e mais, né? Estamos sempre publicando coisas interessantes, análises, exemplos aplicados de consultoria que a gente teve na prática aí. Então, eu acho interessante dar uma olhada lá, eu vou até mostrar para vocês já já. A gente tem um material didático no nosso site, então para aprender as noções dessa parte aqui, também da parte de programação que a gente está desenvolvendo e vai colocar aí online, é importante. E lá no nosso Instagram, além de ser uma mídia social para a gente divulgar tudo que a gente vem fazendo, ele também tem um cunho muito educacional. A gente divulga muita coisa, muito conteúdo técnico, numa linguagem acessível e que às vezes são curiosidades, às vezes são temas importantes que a gente usa na prática. Então é bem legal estar de olho lá, tá bom? A gente espera vocês nesses canais. Então, eu acho que a nossa conversa, pelo menos aqui no nível da apresentação, ela para aqui, deixa eu sair aqui do Canva. Vou mostrar para vocês, olha, lá no YouTube, Educacional THM, tá? No nosso YouTube aqui, Educacional, a gente tem 2 cursos já completos de probabilidade estatística. Então, às vezes, menos de 11 horas, entre 10 e 11 horas, você tem uma matéria, às vezes, de um semestre de faculdade aqui, bem explicada, com exemplos, com conceitos, com aplicação, e tem um material de apoio lá no site. Esse aqui é o nosso site, eu já abri na parte que interessa aqui para a gente, que é a parte do conteúdo. Você pode baixar ele aqui, a gente tem eventualmente listas de exercícios complementares com mais de 1000 exercícios resolvidos, basta clicar e baixar. Enfim, acho que o apoio é muito amplo nas questões dessas disciplinas, está bem já redondo. Então, a gente vai focar mais no curso na parte de programação, para dar uns toques, mas na parte conceitual, que a gente também vai dar algumas noções, eu acho legal
vocês terem ciência desse material, que é gratuito, é acessível, a gente está respondendo sempre os comentários em menos de 24 horas, é uma coisa bem rápida assim, né? E, bom, vai ser um prazer ter vocês nessas aulas também, tá bom? Bom, vamos então falar do nosso R do RStudio. Olha só, o nosso R é isso aqui. A rede colaborativa, né, essa linguagem de programação R, ela vai ser baixada nesse site aqui, ó, CRAN R Project, tá bom? E aí, nessa linguagem aqui, você vai baixar para Windows, para Mac, para Linux, e você vai abrir, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho de aula, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. É isso aqui que é o R, tá? É uma pastazinha que só tem um console. Fica bem chatinho assim você usar o R direto, porque ficaria complicado. Você precisa instalá-lo, mas você vai usar a interface do RStudio. Ele vai estar aqui, ó, no nosso posit.co/download RStudio Desktop. E aí, você vai baixar o RStudio, né? Vai instalar ele e você vai se deparar com isso aqui, quando você abrir o seu RStudio. Isso aqui é a interface a partir da qual a gente vai programar. Então a gente tem aqui, olha, o R na versão 4.1.3 e eu vou mostrar para vocês. Talvez vocês instalem e ele esteja numa versão mais nova que a minha, não tem problema nenhum, tá bom? Isso aqui que eu estou mostrando chama IDE. O que é IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado. Então é um aplicativo com uma interface mais amigável ao programador. Agora ela pode não parecer tão amigável, porque é a primeira vez que vocês estão mexendo, mas confia em mim, ela é bem legal e a gente vai usar bastante ela. Inclusive, o material da nossa aula, que sempre fica disponível em um formato de HTML, a gente vai pendurar junto desse vídeo, né, com algum link, ele foi todo escrito no próprio ambiente do R. E isso vai ser legal de mostrar para vocês também, tá bom? Vamos mostrar os ambientes. Primeira coisa que você faz é dar uma olhada nisso aqui e ver que existe o tal do console, que é onde você escreve as coisas. Então eu vou escrever, por exemplo, operações simples, né, como contas. Ó, eu escrevo e dou um Enter. Ele já retorna aqui o resultado da conta. Aqui é o meu environment, é o meu ambiente, é onde eu salvo as minhas variáveis. Digamos que eu queira salvar uma variável A, o 2 mais 2 eu quero armazenar. Essa informação, 2 mais 2 eu quero guardar em um objeto. Eu tenho que fazer A igual 2 mais 2. Se eu fizer isso, ele vai salvar. Pronto, olha lá, e aparece no meu environment. É aqui que eu vou salvar meus arquivos e tudo mais. Se eu quiser remover esse A, eu aperto RM e coloco entre parênteses o Azinho. O que é isso? Eu estou chamando uma função. Já é algo que está pronto no R para eu remover. RM é de remove, então quando eu aperto RMA e dou um Enter, veja só, sumiu, não é mesmo? Então é para isso que serve o nosso console. O R sozinho é só uma telinha com esse daqui. Você nem enxergaria o ambiente salvando as variáveis. Então prejudica bastante aí o aprendizado, tá bom? Vou dar um Ctrl L. Vou só escrever para vocês. Ó, Ctrl mais L. É isso que eu vou escrever, tá? Eu não vou dar Enter aqui não. Eu vou fazer no meu teclado. Ctrl L. E ele apaga tudo que está no console. Ele limpa. Beleza, essa é a primeira coisa. A segunda é que assim, você vai trabalhar escrevendo seus códigos em scripts. Você vai deixar salvo num arquivo que vai ter toda a informação do passo a passo que você quis fazer na análise. Para isso, você pode vir aqui em File, né? E abrir um novo file, né? New File, um novo arquivo e um RScript. Ou vir aqui nesse maisinho, que tem um papelzinho, e apertar RScript. Vamos passear um pouquinho só por essas partes aqui. Eu acho que qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário e a gente vai respondendo. Mas o principal daqui, às vezes, pode ser que tal mexer aqui, ó, no nosso Tools, Global Options. E você pode mexer um pouquinho nos temas. Então tem gente que gosta de programar num ambiente escuro. Troca aqui a fonte do editor. Por exemplo, Lucila troca para outra. Olha lá como vai mudar, né? Deixa eu deixar na Lucila, que eu gosto do padrão, né? Pode mudar o fundo. Olha como é que ficaria, né? O default é esse aqui, mas alguém que gosta mais assim. Tem o tema meio Matrix também. Não sei onde ele vai estar, mas que tem. Eu vou deixar ele certinho, mas se você quiser é só você apertar Apply. Isso aqui ajuda porque quem programa muito com tela assim não gosta tanto, né?
perder muito tempo. A outra coisa é a seguinte, vamos abrir um primeiro arquivo. Então eu vou vir aqui e apertar RScript. Pronto, agora eu tenho os 4 ambientes que eu queria mostrar para vocês. Esse primeiro aqui, ele é um ambiente de escrita dos scripts, é onde a gente vai escrever coisas. Eu vou já criar um comentário, para isso eu vou usar o hashtag comentário ambiente, vou até pôr em maiúsculo, ambiente de escrita de scripts. Beleza. Vou dar um enter aqui, ele vai lá para baixo. Aqui na direita a gente tem o environment, onde as variáveis são criadas, como eu mostrei. Aqui embaixo são os arquivos, as pastas, o help, os plots. Então, vejam que eu tenho aqui salvo, né? Eu estou numa pasta qualquer do meu computador e eu vejo os arquivos que estão nela. Já já a gente vai criar nosso primeiro projeto e vai poder usar essa pasta aqui melhor. Os plots, quando eu fizer alguma imagem, né, ele vai aparecer aqui, eu posso dar um zoom, aí ele abre numa página separada. Os pacotes que eu tenho são entidades, né, que tem várias funções lá dentro, igual a gente fez a remove, que eu escrevi RM e fiz assim, eu tenho várias bibliotecas ou pacotes que têm funções prontas. Igual essa remove, você vai ter várias outras. E a gente vai precisar até instalar algumas delas. Eu vou indicar ainda para vocês como é que instala ainda nesse vídeo. E elas são muito importantes, porque tudo que está lá dentro vai facilitar a nossa vida. Você está lá fazendo um tema muito aplicado, tem um cientista, um estatístico ou alguém da sua área que fez um pacote no R, você vai querer instalar esse pacote e usar ele para já aproveitar a função que a pessoa teve todo o cuidado de validar, de divulgar cientificamente, de colocar na comunidade, enfim. Por isso que essas linguagens abertas estão crescendo tanto, né? Bom, você tem o help aqui, que vai ser muito importante. Ó, aqui a gente tem, minha última pesquisa no help foi essa biblioteca chamada Magic e uma função chamada Image Transform, que vai transformar a imagem. Ó. E aí tem uma descrição, ó, transformações básicas como rotação, resize, né, mexer no tamanho, crop, flip, editar, né, cortar, esse tipo de coisa. Geometria da sintaxe é usada especificamente. Aí você vem aqui, tem uns tipos de uso. Depois você tem os argumentos de uma função, eu vou falar o que é isso aqui daqui a pouquinho. Bom, quando você tiver alguma coisa animada, algum relatório vai aparecer no Viewer e apresentações vão aparecer aqui. Eu vou deixar no Files, que por enquanto tá bom pra gente. E esse aqui de baixo, como eu já tinha falado, é o console. Então, ambiente de escrita de scripts, ambiente de environment das variáveis criadas, arquivos, pastas e help, plot e viewer, né? E o console, tá? Bom, eu poderia, vocês estão vendo que aqui está vermelhinho, eu poderia já salvar isso aqui nesse botão, Save Current Document. Mas a gente não vai fazer isso, eu vou fechar agora, não vou salvar. E eu vou vou instaurar aqui a primeira boa prática de programação que a gente deve ter, tá? A primeira boa prática de programação é criar um projeto. Então eu vou vir aqui, clicar em novo projeto, não vou salvar nada, não salva, não tem problema. E eu vou criar um novo projeto. Por quê? Dentro do projeto, tudo que eu criar vai estar lá compartimentado. Todos os arquivos, todas as pastas, tudo que eu quiser fazer no projeto está salvo. Eu até já criei uma pastinha com o nosso treinamento. E aí, ela está aqui zerada. Eu vou já pegar o caminho relativo dela, vou copiar essa parte aqui, ó, vou copiar. E aí eu vou falar, eu quero criar um novo projeto num diretório existente. Você fazendo o treinamento, eu recomendo que você faça isso. Você cria uma pasta que você vai salvar tudo e cria o projeto nessa pasta já existente. Você vai selecionar e criar o projeto. Nesse momento, ó, ele está falando Switching to Project. Ele vai mudar para lá. Quando ele mudar para lá, a gente vai ver. Deixa ele carregar um pouquinho aqui. Pronto, ó lá. Aqui no Files não está aparecendo mais nada. A gente vai criar nossas pastas padrão. Vamos lá para as pastas padrão. Vamos criar aqui. No futuro eu ensino vocês a criarem direto do R. Vou criar uma pasta chamada dados, que é onde eu vou colocar meus arquivos. Vou criar uma outra pasta chamada resultados, que é onde eu vou exportar todos os meus resultados. E eu vou criar uma pasta scripts, que é onde eu vou salvar esses scripts. Então, meu projeto agora tem 3 pastas. Quando eu vier aqui, ó, a gente tem as 3 pastas. Beleza. Vamos então criar um primeiro script, abrir de novo. Aí eu vou reescrever aqui, meu primeiro script. Beleza, vou pular a linha.
e eu vou apertar para salvar. Quando eu apertar para salvar, ele já vai estar recomendando, deixa eu minimizar aqui, para vocês verem melhor. Ele já vai estar recomendando os dados, os resultados e os scripts, né? Porque ele está na pasta do projeto, encapsulado. Eu vou colocar então nos scripts. Vou entrar aqui, vou salvar como aula 0, curso de R. Pronto. Posso chamar do jeito que eu quiser. Bom, salvei meu primeiro script, basta rodar algumas coisas. A gente pode rodar, né, ó. Aqui, tá vendo que ele já nasce com isso aqui? Para zerar, eu vou apertar Ctrl L. Pronto. A gente já pode criar coisas, tanto no script quanto no console. No console, nada vai ficar lembrado, ele vai passar. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Eu já tinha antecipado que eu posso usar o R como uma calculadora. Então, se eu fizer 5 mais 2 e der Enter, ele vai calculando. Eu posso fazer algumas operações básicas, então 5 vezes 2, certo? Eu posso fazer subtração, 5 menos 2, divisão, certo? Com esses operadores. Exponenciação, como é que faz? É o chapéuzinho. Então, você tem que fazer o chapéuzinho. Opa, tô com dificuldade de fazer esse chapéu aqui nesse teclado. Aí, fiz. O botão não está funcionando. Ele dá certo a exponenciação, né? Tem um detalhe aqui, ó, o R não se importa com espaços, então se eu der espaço aqui, ó, ele vai fazer a operação do mesmo jeito, tá? E como ele é uma calculadora, eu posso armazenar a informação. A gente já fez isso junto. Vamos salvar isso aqui, ó. Eu vou até copiar para não ter que escrever de novo, mas eu já quero salvar no meu script. Vou comentar aqui. Vamos salvar uma variável. E aí, na hora de dar um nome para essa variável, eu vou usar o nome mais convencional de uma variável. Um nome x. Uma variável que eu não conheço, x. Bom, eu posso fazer x igual e copiar as coisas, ele vai salvar. Mas vocês podem encontrar arquivos assim, ó, com esse símbolo. Aqui é o operador de igual, tá tudo certo. Você pode usar ele ao longo do curso, não tem problema. A maioria das vezes, possivelmente a gente que está mais fluente já vai usar esse outro símbolo. Como é que você faz esse outro símbolo? É um atalho que você faz com Alt menos. Ele é a atribuição. O R originalmente foi pensado com esse símbolo, mas os dois operadores funcionam. Essa atribuição, o que quer dizer? Uma setinha para cá, para a sua esquerda, indicando que o 5 elevado a 2 vai ser atribuído ao xão, ao xinho, no caso, minúsculo, né? Como é que eu rodo isso? Olha, se você vier selecionando tudo e apertar Run, ele vai funcionar. Vamos fazer. Pronto, ele salvou. Vamos chamar uma função remove e vamos remover o x e dar Enter aqui no console, sem escrever no script, só para remover agora. Pronto. Vou até dar um Ctrl L de novo, estou usando bastante ele para limpar o console. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui, selecionar tudo, mas não vou dar Run, eu vou apertar Ctrl Enter. Esse daí é um atalho importante. Ctrl Enter. Olha lá, ele roda também. Aliás, vamos remover de novo para mostrar para vocês. Eu nem precisaria apertar selecionar tudo. Eu poderia deixar ele piscando aqui no começo, aqui no meio. É melhor sempre no começo. E apertar daqui do começo. Olha lá como funciona. Certo? Vamos deixar até salvo aqui. Remover uma variável. RM, nome da variável. Beleza. Vamos lá. Remover x. Eu dou Ctrl Enter, ó, daqui vai funcionar. Quando eu uso o operador de atribuição, também vai funcionar lá. Beleza. Bom, vamos falar então de algumas funções, né? Eu poderia fazer a seguinte soma. Eu já vou aproveitar agora um código pré-pronto aqui, tá bom? Para a gente não perder muito tempo com funções pré-prontas. 5 mais 2 mais 3, mais 1 mais 3 mais 9. Essa é a operação que eu quero fazer. Se eu vier aqui e der Ctrl Enter, ele roda no script, mas não salva em nenhuma variável. Afinal, eu não atribuí a ninguém, né? Em vez de fazer isso, eu poderia usar a função soma. Então eu vou já pegar aqui também um script comentadinho. Falar assim, ó, se eu estivesse usando a função soma, que em inglês é sum, se eu usar estes valores aqui dentro da função soma, ele também vai somar tudo e vai dar 20. Olha lá. Olha que interessante. Sum 5, 2, 1, 3, 9 dá 20. Perfeito. Esse é um jeito de usar a função. Se eu salvar, por acaso,
esses números em um vetor, e aí como que eu salvo em um vetor? Eu tenho vários números, eu preciso usar um Czinho. Czinho é para criar listas de números ou de palavras, enfim, listas de coisas que você vai escrever. Daqui a pouco eu explico os principais objetos, né? Rapidinho. Ou vai ser na próxima aula? Acho que vai ser no próximo vídeo, No próximo vídeo eu vou explicar esses tipos de objetos, mas no caso a gente tem números aqui, né? Que são do tipo que a gente chama de double, e eu uso o Czinho, que é o combine. Então eu vou combinar estes aqui e eu vou ter um vetor, uma lista de informações. Quando eu der Ctrl Enter nisso aqui, né, nessa linha, ele vai salvar. Olha lá, o vetor tem números de 1 até 5, que são 5 números, né? Vai do primeiro até o quinto, e o primeiro vale 5, 2, 1, 3 e 9. Se eu chamar vetor aqui, ele vai cuspir lá no console o nosso vetor. Se eu usar agora a função soma em algo que já é uma variável, ele também vai funcionar. Olha que interessante. Então, a gente vai usar bastante isso na nossa linguagem de programação. Para finalizar essa aula, eu acho que é importante mostrar ainda como acessar os valores que estão em um vetor. Porque pensa, lá na frente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pensa um pouquinho, lá na frente você vai estar com várias variáveis, as planilhas importadas, você vai querer acessar uma coluna. Essa coluna é um vetor, pode ser uma coluna de números, vamos dar um exemplo de coluna de números, né? Quando você quiser acessar isso, você vai querer entender, por exemplo, eu quero só pegar o primeiro valor, ou eu quero pegar o primeiro e o quinto. Como é que eu acesso os valores? Então é isso que a gente vai ensinar agora, e vamos aplicar mais uma função que é a de entender uma regra. E a aula de hoje, de introdução, vai estar terminada, tá bom? Deixa eu voltar lá para o nosso ambiente de programação. Pronto. Para fazer o seguinte, vamos falar o seguinte, o meu vetor tem 5 posições. Como que eu escrevo em linguagem de programação as 5 posições? Eu vou abrir esse colchetes aqui, ou essas chaves, né? Acho que é colchetes, né? Vou abrir esses colchetes aqui. E eu tenho que dar uma posição. Se ele tem de 1 até 5, se eu fizer vetor 2, eu estou pegando o segundo elemento do meu vetor, que no caso vale 2. Se eu der Ctrl Enter, vale 2. Se eu pegar o terceiro elemento, vai ter que valer 1. E realmente ele vale 1. Se eu quiser pegar mais de de uma posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as posições que eu quero. Mas para fazer isso, se eu colocar 1,2, vamos ver se funciona. Eu não lembro, hein? Olha lá, não funciona. E é bom que não funcione. Já vou explicar por quê. Ele não entende, ele entende como se fosse uma dimensão. Ele está falando, seu vetor, ele só tem ali uma dimensão, só tem números de 1 até 5. Ele não é uma tabela, né? E se eu der 1,2, ele está entendendo que é a primeira linha, a segunda coluna. Isso não funciona. Eu queria pegar, na verdade, o primeiro e segundo termos desse vetor aqui. O que eu tenho que fazer? É usar a funçãozinha combine. Vou até colocar aqui. Criamos um vetor com a função combine. Czinho. Então, eu quero pegar combine 1,2. Agora eu tenho uma lista, né? Se eu der Ctrl Enter só nisso, percebam que ele roda aqui, ó, uma lista 1 e 2. Se eu jogar isso dentro do vetor, ele deveria me devolver o número 5 e o número 2. Olha lá que legal. E se eu quiser fazer o seguinte, ó, quiser alterar o valor então de uma posição. Nesse exemplo, o segundo termo do meu vetor, deixa eu apagar aqui, ó, só selecionar o segundo termo. O segundo termo do meu vetor vale 2, mas eu errei a conta, na verdade era para ser 200. O que eu faço? Eu tenho que atribuir no vetor 2, que é a segunda posição, o valor 200. Eu vou apertar Alt- para já atribuir, olha lá, e apertar 200. Quando eu der Ctrl Enter nisso aqui, prestem atenção aqui do lado direito, aqui em cima de onde eu estou. Isso aqui, número 2, tem que mudar. Vamos lá. 1, 2, 3 e Ctrl Enter. Pronto, ele mudou. Olha que legal. Então, é assim que a gente começa a operar. Na próxima aula a gente vai ver alguns tipos de objetos, já vai importar o nosso primeiro script. Eu vou passar os principais pacotes que você tem que baixar e vai acabar com essa primeira sessão aqui preparatória, né? Essa é a introdução à aula 0. A aula 1 a gente já vai ter um pouquinho mais de objetos e pacotes, e aí sim a gente já vai começar depois, na aula 2, a analisar tudo, tá bom? Então vamos passar para a última
para a última coisa que a gente tem para ver nessa aula de hoje, que é a famosa função se ou então. Seria o tal do if, né? Se isso acontece, ou else. Caso aconteça uma coisa, faça isso, ou então faça outra. Essa if else a gente tem lá no Excel também, para quem vem do Excel, né? A gente usa, né? Se o valor de um dos números da minha coluna aqui, do meu vetor, for maior que um threshold, que um limite, então associe 5. Então, perdão, se for maior que esse valor, então me diga, sei lá, acima do valor. Se não, me diga que está abaixo do valor, né? Eu tenho lá um limite, por exemplo, de risco, eu tenho uma concentração de uma substância química que se eu exceder ela no nosso organismo, eu vou estar com risco. Se o meu número passar desse limite, chama assim para mim, printa para mim no console, risco. Se não, printa tudo seguro, por exemplo, vamos dizer assim. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente usa. Deixa eu ocultar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, vou construir com vocês. A gente vai chamar a função if else, e aí a gente tem que dar um teste, colocar o que ele quer que testa, se sim e se não. Então vamos colocar assim, ó, o teste é igual, assim que a gente vai usar a nossa função. Olha lá, ele até aparece quando eu começo a escrever, teste igual, olha, um objeto que pode ser colocado para uma lógica. Então, se o vetor for menor que 5, isso que está dizendo, eu vou pegar todos os elementos, os que forem estritamente menores que 5, vai ser sim alguma coisa. Se for menor que 5, eu vou chamar assim, ó, tudo seguro. E eu estou pondo isso entre aspas, porque isso aqui é uma frase, uma expressão. Eu vou explicar aqui na próxima aula que isso aqui é um string, um caractere. Mas tudo bem, por enquanto, se atentem a escrever tudo seguro dentro do parênteses. Se não, eu tenho que dar uma vírgula aqui e vou falar risco. Essa é uma questão. Quando eu chamar if else, percebam, ó, chamei uma função, aparece o que eu tenho que fazer. Ó, teste, então vetor menor que 5, esse é o teste. Se sim, printa tudo seguro. Se não, printa risco. Se por acaso eu tivesse colocado no meu console vetor menor que 5 e só rodado isso aqui, vamos ver o que aconteceria. Ó, ele fala false, então o primeiro elemento do vetor não é menor que 5, é verdade, ele é exatamente 5, mas menor ele não é. O segundo, que vale 200, também não é. O terceiro é menor que 5, 1. O quarto é menor que 5, também, verdade. E o quinto não é menor que 5. Quando eu colocar if else, é para eu ter, então, risco, tudo seguro, risco e tudo seguro. Vamos ver, então? Vou dar um Ctrl Enter agora e voilá! Olha que legal. Olha que legal. A gente transformou um número, uma informação, num teste e conseguiu transformar isso em algo que a gente pode interpretar. Eu até poderia salvar isso, sabe no quê? Num vetor 2. Se eu fizer isso, olha que interessante. Vetor 2 é um vetor de caracteres, de palavras, que tem toda essa sequência que a gente gravou. Na próxima aula, eu não quero aqui pular muito, mas eu já quero mostrar, porque eu não me aguento, a gente vai criar uma tabela. A tabela aqui vai chamar data frame. Já já eu falo de novo desse nome para vocês. Mas a gente vai falar assim, ó, na minha tabela, vou criar uma tabela na mão. A minha primeira coluna vai ser o vetor e a minha segunda coluna, coluna 2, vai ser o segundo vetor. Vamos olhar como é que isso fica? Olha que legal, já criei uma tabela aqui. 5 dá risco, 200 dá risco, 1 está tudo seguro, 3 está tudo seguro, 9 dá risco. Se eu quisesse salvar isso como uma variável, tabela, por exemplo, vamos ver como é que fica. Ó, ele não printa nada, porque eu acabei de associar, eu não pedi para ele plotar, mas ele cria aqui, ó, data. Se eu clicar, olha como é que abre. Nosso primeiro data frame, nossa primeira tabela. A gente vai usar muito isso. Vai importar tabelas, planilhas, imagens, o que quer que seja. Tá bom? Gente, deixa eu voltar aqui. Foi um prazer estar nessa primeira aula com vocês. Eu sei que tem bastante conceito. Se você ficou confuso em algum nível, fala com a gente, deixa nos comentários e eu vejo você na próxima aula. É já já. É bem
Aqui desse lado, é desse lado aqui. Então, vai lá para o próximo vídeo. Até já, valeu!